Boa noite, pessoal. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite. Jéssica, Larissa, Elaine, tudo bem? Boa noite, Rosileia. Oi, boa noite. Boa noite. Fabiane, boa noite. Bruna. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitória. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite, Luciane. Boa noite. Patrícia, boa noite. Boa noite. Quem mais chegou aí? Fabienne já tinha chegado. Boa noite. Boa noite, Luciene. Vitória, boa noite. Franciele, boa noite. Ana Laura, boa noite. Mas está aí. Cauara, boa noite. Boa noite. As mulheres mandam mesmo, né? Nós estamos com 16 participantes. Eu e Gabriel e 14 mulheres. Vocês fazem a diferença do mundo mesmo, viu? Parabéns. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Cleo. Parabéns, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada. E é engraçado que em contábeis, quando eu fui fazer o curso de contábeis, naquela época ainda tinha vestibular, né? Entrava muita gente. Então, nós começamos o curso com 3 turmas de 50 alunos. Então, eram 150 alunos de contábeis no primeiro período. Tinham 12 mulheres. 150 alunos, 12 mulheres. Quer dizer, nem 10% era mulher. Agora nós estamos aqui agora com 16 mulheres para 2 homens. Olha que beleza. Lá no escritório eu não sei o número agora, mas com certeza o número de colaboradores que nós temos mulher é muito maior do que homem. Então, boa noite. Então, na contabilidade, vocês arrebentaram. E isso fez bem para a nossa ciência. Fala, Rafaela. Eu ia te falar que eu fiquei curiosa com terminar a história lá, porque você contou e não contou o desfre... E aí eu ia falar um negócio aqui.
Não contou o final E, aí. professor, você saiu da aula correndo, você desligou e cascou fora, professor. Eu Por quê? percebi também, viu? Por quê? De quê? De semana passada? De que história? A história. A Lá, história lá. ela é do salão lá, eu aqui Ah, ia te perguntar, você me desconectou. Eu falei, não. entendi. Não, mas não foi intencional, não, Patrícia. Na verdade, o pessoal estava saindo, 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 e aí eu saí. Mas quando eu saio, como eu sou o anfitrião, quando eu saio, eu acho que derruba todo mundo, entendeu? Mas eu Aí não vi cai que você ia todo fazer mundo. pergunta, não. Derruba todo mundo. Foi mal, tá? Não foi intencional, não, combinado? Eu falei, é sinal que ele não pode mais render o assunto. Eu É, falei, não, mas não não vou podia por mais muita mesmo, não, é mão. verdade. De qualquer maneira, não podia também, não. De Isso, qualquer Não, maneira, isso, você não ia professor, responder, não, né, é, professor? de qualquer maneira, eu não ia responder, pode ficar tranquilo. mas é que na realidade é porque você contou, mas e aí? Tipo assim, o que aconteceu? Tipo, Entendi. Não, o processo está correndo ainda. tá. O processo está correndo lá em Contagem, então tá indo ainda, sabe? Não, mas pois é, e esse homem, que Ah, sucedeu dele? pois é, esse sujeito tá aí. Até onde eu tive informação, ele abriu uma outra empresa usando o nome de Laranja e está no mercado. Mas o nome dele não pode ter nada, porque os negócios dele está tudo bloqueado. Mas ele está Entendi. fazendo o modus operandi que ele sempre fez, que é usar nome de laranja. Quando eu disse para vocês que eu, no meu relatório, eu indiquei uma contadora que é minha amiga, Uhum, exatamente porque ela deixou usar o nome dela, né, como laranja. entendi. E aí, E sua amiga não ficou com raiva das. eu não avisei ela antes, ela procurou advogado, aí ela está cuidando lá no processo. Ela sabe que fez besteira, né? Então, não tem jeito não. Essa profissão nossa é complicada. Não, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Mas, ô, Porque, professor, igual, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, tipo assim, eles pagam a nossa comissão fora da folha, sabe? E certo. aí, direto, alguém leva na justiça por conta disso. Aham. E aí, até, assim, numa audiência eu fui, mas assim, eu passei muito aperto, porque não me falaram nada. Tipo assim, na hora que eu cheguei lá, já me chamaram para entrar. Ah, Então, eu entrei sem saber o que falar. E aí, nossa, acho que foi o maior aperto que eu passei na minha vida. O juiz olhou para mim assim e falou: a sua comissão é fora da folha? Eu pensei assim, ah, trocentas vezes em questão de segundo para poder responder para ele, sabe? ah. Aí eu, tipo assim, eu falei, é. Aí ele falou assim, ainda bem que você falou a verdade, senão você ia sair daqui com uma multa. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Nunca Não, mais eu fui também. não, se for com multa, ainda tá bom, né? Porque, na verdade, está sujeito à detenção, né? Mentir em juízo é crime. Pois é. Então, você poderia sair de lá preso. Então, se for só com a multa, tá ótimo. Nossa, mas assim, eu passei aperto, porque ele perguntou muita coisa que, É. assim, não me instruía para falar nada, não. Eu fui falando a verdade. Eu acho que até por isso também que não quiseram me chamar Mas, mais. Rafaela, eu acho que o advogado mais ético, mais correto é aquele que não instrui. Porque a gente, quando vai depois, a gente não tem que ser instruído. Você está indo lá para falar a verdade. Então, e para falar a verdade, não Mas, tem que ser instruído, entendeu? Então, eu sim, gosto do advogado quando ele não instrui. Eu, por exemplo, se eu for depois o advogado falar comigo que quer conversar comigo antes para instruir, eu falo, não vou conversar com você. Vou conversar lá no dia. Por quê? Porque é, ele vai querer induzir para poder falar o que favorece a parte, entendeu? E entendi. de jeito nenhum, não pode fazer isso, não. É o que está certo, é o que está certo, pronto, entendeu? Não tem que ficar. Não, sim, mas às vezes eu poderia falar, sei lá, também não é uma coisa que justifica, né? É só pergunta e resposta. Perguntou, respondeu. Não pode, tipo assim, ficar Ficar caçando palavra para falar. tecendo muita coisa, não, né? É. É verdade, é isso mesmo. Mas Professor, igual por exemplo, o trabalho
lá da minha empresa. No caso, tipo assim, a contadora sabe disso, né? Que, tipo assim, Provável, né? Porque, na verdade, se é pagamento por fora, talvez a contadora nem faz nada, né? Mas normalmente sabe. Agora, ela mas ela precisa saber, declarar. não pode declarar, né? Se é por fora. Ah, é? Não sabe? Ah, então é por isso. Se é por fora, não pode declarar, entendeu? Mas Então, aí, no caso, eu preciso declarar, por exemplo. você não tem como declarar, não. Você vai declarar que veio de onde? Pois é, e aí eu vou fazer o quê? Você não faz nada. Esse dinheiro é um dinheiro fantasma que existe para você. E aí, se a Receita Federal te pegar, ela vai calcular o tributo, você vai pagar o tributo com a multa de 225% e responder pelo crime de sonegação. Porque você Uai, também está mas. sonegando. Pois é, mas é aí que tá. Eu, assim. Tá vendo o problema? E o É porque, na pior é verdade, que. Rafael, o pagamento por fora, né, em tese, né, na legislação, ele não existe, né? Então, tanto a empresa que paga quanto quem recebe está incorrendo em crime, né, de sonegação tributária, né? Está lá na Lei 8.137 de 1990. Então, assim, você não tem como declarar, porque você não tem como falar de onde que veio, não foi a empresa que te pagou, né? Por exemplo, Mas, tipo assim. se a empresa te pagou 50 mil no ano por dentro e mais um valor por fora, ela vai declarar para a Receita Federal só que ela te pagou por dentro. Se você for na Receita Federal e declarar um valor maior, a sua declaração vai cair na malha fina. Então, você nem consegue, entendeu? Entendi. Agora, porque, na verdade, a empresa está sendo beneficiada e quem está recebendo também está sendo beneficiado, né? Porque você não está tendo retenção tributária sobre esse valor de INSS, de FGTS. Então, existe aí uma sonegação. E existe uma declaração chamada e-financeira que tem que tomar um certo cuidado com ela. Não sei se acho que eu já comentei dela para vocês. E quando você movimenta mais de R$ 2.000 por mês no banco, o banco informa para a Receita Federal o valor que você movimentou. Sim. Né? Então, por exemplo, se você ganha 3 mil por dentro e 2 mil por fora, na verdade você movimentou na sua conta 5 mil, o banco vai informar para a Receita Federal que você movimentou 5 mil. E a Receita ela tem condição de cruzar isso com a sua declaração. A gente teve um cliente lá no escritório que a menina recebia por fora, ela vendia seguro e entregava o seguro na corretora, não era nem funcionário da corretora nem nada, tipo um freelance lá que só entregava o seguro e recebia a comissão. E a corretora pagou ela por fora. Isso foi em 2017. Deu mais ou menos 7 mil reais por mês que ela recebeu. Só um minutinho. Aí, desse valor que ela recebeu, mais ou menos 7 mil reais por mês. A Receita Federal chamou ela para poder explicar de onde que veio o dinheiro. E aí? Na hora que você está na frente do fiscal, né, imagine você na frente do fiscal. O fiscal te pergunta de onde que veio o dinheiro. Você vai falar que veio de onde? Uai, eu vou falar que é do meu trabalho. Com certeza, né? Você não vai falar que foi venda de droga, contrabando, nada disso. Você vai falar que veio do seu trabalho, né? E aí, Sim. foi o que ela fez. Ela falou, não, a corretora que me paga. E aí eles autuaram ela e foram na corretora e autuaram a corretora. Só que, além dela, tinha mais 21 pessoas na mesma situação. Pegou todo mundo. Deu uns 2 milhões de multa para a corretora. Isso não é prudente, não, né, professor? Não. Eu conheço bem a Prudente, mas não é com eles, não. Mas eles é um pouco assim também. Lá não é... Tipo assim... Não sei se paga de acordo, né, declarando. Mas, assim... Eu tenho uma prima que trabalha lá, mas não é contrato, não é nada. É como se ela nem fosse parte da Prudente. Não, a Prudente, até onde eu sei, eles pagam comissão de corretor normal, né? Até onde eu conheço. Eu não sei se tem alguma coisa por fora. Mas quem recebe também tem que tomar muito cuidado com esse negócio por fora. Entendeu? Oi, Rosilé. Entendi. Aqui, você falando com relação aí à declaração de imposto de renda,
No caso, como é que a gente procede, igual no meu caso, que, né, teve uma indenização empregatícia na justiça, né? E, tipo assim, até que valor que eu tenho que, tipo assim, eu tenho que declarar para a justiça o valor, né? Em Uhum. juízo, mas eu falo que depois eu tenho que pagar 27%, alguma coisa do tipo para eles. Como é que funciona isso? Não, depende, ô, Rosilé. Depende do tipo de verba que você recebeu, né? Porque Ah, quando a gente fala na justiça, nós estamos falando hum, de várias verbas, né? Você pode ter recebido diferença de salário, que é um rendimento hum, tributável. Você pode ter recebido 13º, férias, diferença de FGTS, diferença de hora extra. Cada verba dessa hum. tem uma tributação, né? Ou às vezes nem tem tributação, então depende da verba. Mas se a verba é tributada, então você já teve uma retenção de imposto de renda na fonte, né? Porque, no Por entanto, a que que... advogada falou que depois que terminar de pagar, me parece que a empresa, né, o advogado da empresa, vai fazer um levantamento, né, que me parece que teve impostos que pagaram, aí ela falou que vai me dar esse relatório, sabe, para eu poder É, declarar. Eu estou numa dúvida disso. o que você precisa saber é o seguinte: se no ano desses rendimentos tributáveis deu acima de R$ 28.559,70 de rendimento tributável, ou 40 mil, acima de 40 mil de rendimento isento, tipo FGTS, por exemplo, você está obrigada a declarar, né? Declarar não significa que você vai pagar mais. Declarar significa que você vai declarar, vai verificar o valor do imposto que é devido, vai diminuir o valor do imposto na fonte, que já foi retido. Pode ser que você tenha um complemento a pagar, pode ser que fique 0 a 0, ou pode ser que você tenha valor até a restituir. Agora, teria que conhecer essas verbas que você recebeu e o valor delas para saber em qual condição você se enquadraria, né? Primeiro, se você está obrigada a declarar e você estando obrigado a declarar, o que isso vai gerar para você, se vai gerar um imposto complementar ou se vai gerar uma restituição, aí depende do tipo de verba. Tá? Tá. Depois, né, se não for incomodar o senhor, eu te chamo no privado, só para o senhor me dar uma orientação. Tá bom. Pode chamar, sim. Pode ser? Tá, Jóia. Obrigada, viu? Beleza. E se vocês quiserem combinar, nessa sexta agora, às 10 horas, de 10 a meio-dia, eu vou dar um treinamento de imposto de renda pessoa física para o pessoal lá do meu escritório. Então, quem quiser, depois me chama que eu mando o link para vocês, quem quiser assistir, porque a gente sempre dá esse treinamento lá no escritório para a gente poder, para o pessoal fazer as declarações de imposto de renda nossa lá, né? Então, a gente vai fazer nessa sexta e aí quem quiser assistir me fala depois que eu mando o link para vocês, né? Quem puder, quem estiver aí trabalhando. Eu quero, professor. Tá? Quando que vai ser, professor? Nessa sexta-feira agora, de 10 a meio-dia. Okay. Tá? Vai ficar gravado, professor? Não. Eu não sei quem Eu perguntou. queria. Quem perguntou? Rafael. Ô, Rafaela. Vai não, mas eu gravo para vocês. Sabe por que eu vou gravar para É porque vocês? esse horário de trabalho. Vou gravar para vocês, que eu sou coração bom, então vou gravar. Isso mesmo. Obrigada. Então, tá, mas eu vou pôr o link no Professor, grupo, quem só quiser mais entrar. uma coisa. É, Não briga comigo, não. Não, tranquilo. Fica à vontade. Eu até falo muito com a Fran também, tô vendo ela aí. É porque, assim, eu trabalho com semijoias. Uhum. Aí é um rolo, porque eu recebo uma comissão que não é na folha, eu vendo minhas semijoias, e aí, eu faço como? Vai, Rafaela, eu acho que você está ligeiramente complicada. Mas, assim, bom, primeiro duas coisas.
Teria que ver se esse valor que você recebe por fora, se a empresa aceitaria você emitir para eles uma nota de MEI, microempreendedor individual. E para semijoias que você vende, você também poderia legalizar essa receita por meio do microempreendedor individual, por meio do MEI. Então, eu acho que talvez o MEI pode ser uma solução para a sua vida, para essa bagunça financeira aí que esse povo está fazendo com você, entendeu? Agora, o que eu não te recomendo é ficar assim, sem regularizar Entendi. tá? Ô, Kleber, só uma pergunta sobre o curso que você vai dar. Quem não é que trabalha junto com você pode tirar dúvida na hora ou só assim mesmo? Pode tirar, claro. Quem for participar é participante ativo, será um prazer. Tá bom. Certamente a dúvida de vocês vai ser dúvida do pessoal lá também. A gente está com muita gente nova lá, que começou com a gente agora, então todo mundo começando. Pode participar e tirar a dúvida à vontade. Tá ok. Obrigada, viu? Nada. Ô, professor, Oi. sobre o MEI, novamente, assim, eu tentei dar uma olhadinha para fazer, mas eu não consegui entrar no site direito, não, para poder fazer, não. E, assim, eu tenho uma grande dúvida, porque eu também trabalho fichado, mas, porém, assim, eu revendo Avon, Boticário, essas coisas assim. Certo. E tem que ter o MEI para poder prestar contas? Rociene, E eu uso maquininha. Então, você tem que ter. O MEI é exatamente para esse tipo de atividades, né? Para essa venda autônoma, né? É exatamente para legalizar essa receita, né? Principalmente você que tem a máquina, né? Você já fazer essa maquininha no CNPJ do MEI, né? Pagar esse tributo sobre o MEI, é o que eu te recomendaria, né? E o fato de você já ser empregada não tem problema nenhum. Só não pode ter MEI quem já tem empresa. Mas quem é empregado não tem nenhum problema. Eu só não recebo acerto se eu for mandado embora, né? O seguro-desemprego, né? Não, se você for mandado embora, você não recebe seguro-desemprego, porque se você tem MEI, significa que você tem renda. Tá? Correto. O único senão é esse. Ok? Aí Tá. você tem que E qual que é o site mesmo, professor? É no Gov, se você entrar no gov.br, ou então no site da Receita Federal, vai ter um banner lá, microempreendedor individual, aí você consegue fazer o cadastro. Tá bom, vou tentar fazer. Tá bom? Obrigado. Pessoal, tirando aí esse bate-papo inicial, né, vamos então à nossa aula, né? Na aula passada a gente começou a falar do IPI, não é isso? E a gente fez a correção do exercício de ISS e começamos a falar do IPI. Então, hoje a nossa ideia é falar do IPI e já começar a falar do ICMS, talvez. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, mas antes disso, eu só gostaria de deixar claro, pessoal, que às vezes essas perguntas que o pessoal traz, que não está ali naquele tópico que a gente está vendo naquele momento, né? Sobre MEI, sobre questão trabalhista, sobre questões de forma geral, eu acho isso muito importante e acho que isso também faz parte do aprendizado, sabe? Eu acho que todo mundo aprende muito com essas dúvidas, né? Que uma pessoa tem, que outra pessoa tem. Então, assim, não entendam isso como enrolação da matéria, bate-papo, não entendam dessa forma, não. Entendam como aprendizado, porque podem ter certeza, se alguém começar a conversar alguma coisa que realmente não agregue, eu vou ser o primeiro a pedir para a gente poder voltar para o nosso assunto, tá? Mas eu acho que essas coisas agregam bem e é importante, acaba sendo dúvidas, né, de todo mundo também, tá bom? Eu vou compartilhar. Obrigada, professor. Né? Professor, aquelas horas que você mandou no grupo, seria as horas que a gente fica aqui? Como é que é? Eu fiquei na dúvida. É o tempo que fica aqui. Na aula, né? Na aula. Porque às vezes tem gente que fica o tempo inteiro, tem gente que entra, que sai, entendeu? Aí lá fala quem está presente e
e quanto tempo que ficou. Tá? Mas ele não serve para lançar nota nem nada, porque a faculdade pede para não lançar por lá. É para a gente mesmo ter um controle nosso mesmo. Tá bom? Entendi. Tá bom. Obrigada. Nada. Pessoal, então na última aula nós começamos a falar do IPI, né? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? Eu disse que o IPI é um tributo... Vocês estão vendo a tela aí? Sim, né? Sim. Que o IPI é um tributo de competência federal, né? Ou seja, quem legisla, arrecada e fiscaliza é a União. É um tributo não cumulativo. Né? Bom, e quem lembra o que é um tributo não cumulativo? Laiane Emanuele. Está aí com a gente, não? Laiane não está conosco. Ok. Então, vamos ver outra pessoa aqui que está conosco. Que tem que ser quem está. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode, Posso fazer uma pergunta? Pode, quem está falando? Você tá dizendo que não... É Patrícia? Oi, Patrícia. Você está falando que não é acumulativo? É por causa que eu fiz o exercício do senhor dessa apostila aqui, é porque quando um soma com o outro e aí você vai pagando a diferença do imposto, aí você só paga a diferença, é nesse sentido, professor? Isso, exatamente nesse sentido. Eu não sei falar direito, mas você entendeu o que eu quis dizer? É exatamente isso, Patrícia. Não cumulativo por quê? Porque quando eu compro, eu fico com crédito. Quando eu vendo, eu tenho débito. Né? E aí, no final, eu pago a diferença entre o que eu comprei e o que eu vendi. E aí você só paga a diferença no imposto lá. Só paga a diferença. Por isso que é não cumulativo. Se fosse cumulativo, quando eu comprava, havia o pagamento. Quando eu vender, havia o pagamento de novo e sem compensar o anterior. Né? Então, não é assim que funciona. Como sempre compensa o que está vindo da operação anterior, por isso que ele é não cumulativo. Né? Quando eu compro, eu tenho um crédito. Quando eu vendo, eu tenho o débito. Ok? Um débito. Tá bom. Obrigada, professor. De nada. É um tributo de apuração mensal, ou seja, eu pego todas as minhas notas de compra durante o mês e vejo quanto que eu tenho de crédito por essas compras. Né? Porque lá na nota fiscal vem lá o valor do crédito do IPI. Por que vem na nota? Porque às vezes tem produto que a alíquota é 10%, tem produto que a alíquota é 5%, tem produto que a alíquota é 2%, tem produto que a alíquota é 15%. Então lá na nota vem destacado o IPI. Então eu pego todas as notas de entrada do mês e verifico quanto que eu tenho de crédito. Pego todas as notas de saída do mês e verifico quanto que eu tenho de débito. A diferença é o que eu vou pagar de ICMS. Ok? ICMS não, desculpe, de IPI. O IPI, ele é um tributo seletivo. O que significa um tributo seletivo? Tributo seletivo, pessoal, é aquele que tem uma alíquota maior para produto supérfluo e uma alíquota menor para produto essencial. Então, por exemplo, carro de luxo tem uma alíquota de IPI maior. Carro popular, categoria 1.0, tem uma alíquota menor. Certo? Produtos da cesta básica, às vezes a alíquota é 0. Enquanto que produtos, cigarro, por exemplo, a alíquota é 35%. Ok? Então, isso que é um tributo seletivo. É um tributo que, sobre o produto supérfluo, ele tem uma alíquota maior, sobre o produto essencial, ele tem uma alíquota menor.
E o IPI, ele tem uma característica que só ele tem, mas nenhum tributo tem. Nós temos 62 tributos na nossa cadeia tributária. 62. O IPI é o único tributo que é adicionado ao preço. Ou seja, ele não é calculado sobre ele mesmo. Ele não é embutido. Todos os outros produtos, ele é embutido no preço. O IPI é o único tributo que é adicionado. Então, por exemplo, se eu tenho um produto sem o IPI de R$1.000 e o IPI é 10%, o preço final que eu vou pagar ao fornecedor vai ser 1.100, que é 1.000 do produto mais 10 de IPI. Então, por exemplo, quando você chega numa indústria e a indústria te falar assim, o produto custa R$1.000 mais 10% de IPI. Dentro desses R$1.000, além do preço da mercadoria, está embutido ICMS, está embutido o PIS, a COFINS. Todos os tributos estão embutidos ali dentro dos R$1.000. Mas o IPI não. O IPI ele é adicionado. Então, ele é somado no valor do produto. Tá? É o único tributo que não é embutido. Ele é o único tributo que é adicionado. Professor, peraí. Esse seletivo que eu fiquei na dúvida. Como que... Eu não entendi direito na hora que você explicou. Então, deixa eu tentar te explicar de novo. É Rafaela, né? Isso. Rafa, seguinte. Lá no site da Receita Federal, tem a TIP. TIPI. O que é TIP? TIP é tabela do IPI. Lá na tabela do IPI, tem todos os produtos. Todos que você pensar, tem lá na tabela do IPI. E cada produto com a sua respectiva alíquota. E aí o que eu estou dizendo é que o IPI ele é um tributo seletivo. Se você verificar lá na tabela do IPI, você vai ver que os produtos supérfluos vai ter uma alíquota maior. Considera uma alíquota média de 10%. A alíquota média é 10%. O produto supérfluo vai ter uma alíquota maior. O produto essencial vai ter uma alíquota menor. Então, por exemplo, produtos para tratamento da COVID. A alíquota é 0. Produto essencial nesse momento que nós estamos. Não é? Produto de luxo. Carro, por exemplo, que eu falei, um carro de luxo. A alíquota é maior. Porque é produto supérfluo. Ok? Sim. Produtos chamados da linha branca. Né? O que são chamados produtos da linha branca? Fogão, geladeira, televisão. Tem alíquota menor, porque é considerado produto essencial para a população. Entendi, deu para entender? Agora ficou mais claro. Então, tá bom, então. Kleber. Oi. Eu fiquei na dúvida na parte do não estar embutido no preço. No caso, ele é o único tributo adicionado ao preço, mas como assim não está embutido no preço? É porque todos os tributos, Alice, isso é um pouco confuso mesmo, tá? E foi boa a sua pergunta para me dar a oportunidade de explicar de novo. Porque é o seguinte, todos os tributos que nós temos, ele é calculado sobre ele mesmo, ou seja, ele é embutido. O IPI ele é adicionado. Então, vou te dar um exemplo do ICMS. Quando você compra um produto, se o produto for R$1.000, o ICMS é 18%, 18% de R$1.000, 180. Esse 180 já está dentro do 1.000. Não é? Você não vai pagar pelo produto 1.000 mais 180. O 180 já está embutido no preço.
Ou seja, se eu pegar 1.000 e calcular 18% de ICMS, você concorda comigo que eu estou calculando o ICMS sobre ele mesmo? Porque ele é um tributo embutido. Porque se o total é 1.000, e eu estou pegando esse total 1.000 e calculando 18%, então eu estou calculando o ICMS sobre ele mesmo, porque ele está embutido dentro do 1.000. Então, todos os tributos que nós temos, ele é embutido. O IPI ele é adicionado. Então, quando eu pego, produto é 1.000 e calculo os 10% de IPI, vai para 1.100, eu calculei 10% sobre 1.000 e não sobre 1.100. Ou seja, eu não estou calculando o IPI sobre ele mesmo, estou calculando o IPI só sobre o valor do produto, sem considerar o próprio IPI. Enquanto que os outros tributos, eu calculo o tributo sobre ele mesmo, porque eles estão embutidos no preço. O IPI ele é adicionado ao preço. Então, eu não calculo o IPI sobre ele mesmo. Professor, Oi. então na formação do preço do produto, eles já colocam o imposto, no caso, exceto o IPI, é isso? Na formação do preço, já coloca o tributo e depois que está com o preço formado, ainda soma o IPI. Professor, é como se o produto, vamos supor, fosse R$200 que a gente pagou. Aí, na verdade, tirando o exemplo que você deu, que é o SMS, vamos supor que ele é 180. Na verdade, mesmo, o produto era só R$20 e só o SMS, um exemplo, tá? 180? É isso? Isso mesmo. Entendi. Agora, o IPI, Bianca, se essa venda de R$200 tivesse, por exemplo, 10% de IPI, aí você não ia pagar 200, você ia pagar 220. Porque o IPI você tinha que somar o IPI. Entendi. Entendeu? Alice, entendeu? Entendi. Quando no caso, é cobrado um tributo do IPI, por exemplo? Quando é cobrado? Ó, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos entender o seguinte. O que é IPI? Imposto sobre Produto Industrializado. Então, todo produto, Alice, que sai da indústria, tem IPI. Tá. Porque quem que paga IPI? É quem industrializa. Quem que industrializa? A indústria. Então, é um imposto sobre o produto que foi industrializado. Então, todo produto tem IPI. Mas quem que paga? Só a indústria. Então, Alice, pensa assim, ó. Se a Fiat, que é uma indústria, vender um veículo para uma concessionária, a Fiat vai pagar IPI. Por quê? Porque a Fiat é uma indústria. Então, na venda dela, ela paga IPI. Aí a concessionária comprou esse carro. A concessionária vai vender esse carro para o consumidor final. A concessionária não vai pagar IPI. Por quê? Porque não foi ela que produziu. Só paga o IPI quem produziu. Só paga o IPI a indústria. Entendi. Deu para A entender? empresa que eu trabalho paga. A minha empresa terceiriza, que eu faço a parte financeira dela, paga IPI. Aí nas notas que eu compenso e eu preciso olhar, vem descrevendo o valor do IPI e essas coisas. Porque ela produz. Qual que é o ramo de atividade, Bianca? A empresa que eu trabalho é terceirizada, que é a Accenture. Aí a parte que eu trabalho é para a Campari. Eu mexo na parte financeira da Campari. E a Campari, ela produz algumas bebidas. Não sei se todas, não consigo te falar isso. Mas algumas ela que produz. Sim. E aí tem o E nas IPI. notas vem descontando. Vem o SMS, eu acho, IPI, os outros eu não lembro. Mas esses eu lembro porque direto eu vejo, na hora que eu estou olhando uma análise de nota fiscal. Legal, isso mesmo. Então é isso. Kleber, deixa eu te fazer outra pergunta. No caso, a indústria ela paga o IPI, pelo que ela produziu e vendeu. Perfeito. Só que ela paga também ICMS por esse produto ou não? Paga. Quem paga ICMS é só quem está vendendo depois, por exemplo, a concessionária. Não, Sérgio. A indústria também paga. Porque se a gente pensar bem, vamos lá. O IPI é sobre o produto industrializado, então é a indústria que vai pagar. Pronto. Agora, o ICMS, né, nós vamos falar do ICMS ainda, mas o ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Quando a indústria vende, ela está promovendo o fato gerador? Ela está promovendo a circulação da mercadoria?
Está. Sim. Então, ela vai ter que pagar também o ICMS. Aí depois, se a concessionária fizer o mesmo, ela paga de novo. Seria isso? Aí a concessionária, que o ICMS também ele é não cumulativo igual ao IPI. Ah, sim. Aí a concessionária, quando ela comprou da Fiat, por exemplo, o preço que a Fiat vendeu para ela, você concorda comigo que o ICMS está lá dentro do preço, correto? Isso, sim. Então, na verdade, quem que pagou esse ICMS? Foi a concessionária. Então, significa que ela pagou o ICMS na compra. Então, ela tem um crédito da compra. Quando ela vendeu o veículo, ela vai ter o débito. Ela vai pagar a diferença. Então, a indústria não paga o ICMS. Pelo que você falou aí agora. Na verdade, Sérgio, a gente pode discutir uma questão semântica, né? A diferença entre pagar e recolher. Ah, sim. Né? Mas aí é uma questão semântica só. Né? Porque, se a gente pensar bem, toda empresa apenas recolhe o imposto. Porque quem paga efetivamente a despesa mesmo é de quem? Consumidor. Nossa, consumidor final. Por quê? Sim. Toda empresa, assim como a Fiat, que passa para a concessionária que passa para o consumidor final, toda empresa ela embute o imposto no preço dela. Então, ela é uma mera intermediária. Né? Eu tinha essa noção. A minha dúvida era se pagava duas vezes, né, o ICMS, por exemplo. O IPI está claro que não. É uma vez só, industrializou, né, transformou o produto em outra coisa, industrializou, pagou. Ou recolheu. Sim. Aí fez circular, mais uma vez pagou. Mas aí, no caso, o consumidor não pagaria duas vezes, então, no final das contas. Né? Não, porque há compensação, né? Eu não quero entrar muito na questão do ICMS agora, porque é o próximo assunto nosso, mas a gente vai ver isso melhor lá na frente, que não vai pagar duas vezes, porque vai haver a compensação. Então, vai pagar só sobre o que agrega, entendeu? Depois eu vou explicar isso melhor. Tá? Desculpa a pressa. Não, tranquilo. Tem que perguntar mesmo. Oi. Eu de novo. Essa apuração mensal, rapidinho. Não, pode contar. Eu não entendi ela. É porque eu estou fazendo um resuminho aqui e eu não tinha feito do dela. Sei. Apuração mensal, Rafaela, significa o seguinte. Eu vou pegar todas as minhas notas de compra do mês e vou ver quanto que eu tenho de crédito de imposto. Do dia 1º até o dia 30 ou 31. Né? Quanto que eu tenho de crédito. Vou pegar todas as minhas vendas no mês e ver quanto que eu tenho de débito. E fazer essa apuração mensal. Se confrontar o que eu tenho de débito, menos o que eu tenho de crédito, e pagar a diferença. Entendi. E aí, Rafaela, aproveitando que você me perguntou isso, eu vou te fazer uma perguntinha. Se você não souber, não tem problema não, tá? Olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós vamos pegar todas as notas de crédito, as notas de compra, e eu vou apurar meu crédito. Todas as notas de venda, e vou apurar meu débito. Né? E vou pagar só a diferença. Mas tem possibilidade do meu crédito ser maior do que meu débito? Você acha que tem? Tem possibilidade do seu crédito ser maior do que seu débito? O contrário, meu débito... É isso mesmo, isso, correto, não, o que você falou mesmo. Meu crédito ser maior do que meu débito, ou seja, eu não ter que pagar. Você acha que tem essa possibilidade? Então, eu não sei, porque aí entra nesse negócio do não acumulativo ali. Eu não sei, fiquei na dúvida. Creio que pode acontecer, sim, claro. Se a empresa comprou muito insumo, não produziu tanto, ou não vendeu tanto depois de industrializar? Isso. Pode acontecer, sim. Né? Às vezes, eu compro mais do que eu vendi. A mercadoria, estou com a mercadoria no estoque. Então, eu vou ter mais crédito do que débito. Eu não vou ter nada para pagar de imposto.
eu pego esse crédito e transfiro para o mês seguinte. Mas aí vai compensando ao longo do tempo, né? Era isso que eu ia te perguntar. Aí, Bianca, eu posso compensar durante até 5 anos. Mas o que eu posso fazer também, Bianca? Às vezes eu tenho crédito e não vou compensar, porque eu não vou ter como compensar. Aí eu posso compensar esse crédito com outros tributos da Receita Federal. Tá. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Imagina a seguinte situação. Eu sou uma indústria, presta atenção, pessoal. Eu sou uma indústria que eu compro a matéria-prima e os insumos. Nós temos um cliente assim. Ele compra a matéria-prima e os insumos, fabrica, ele trabalha com nanotecnologia, aí ele fabrica a tinta de nanotecnologia e vende essa tinta para o exterior. A exportação não paga IPI, não tem incidência de IPI. Então, olha o que acontece com esse cliente, Rafa. Ele compra, ele tem muito crédito, só que na venda ele não tem débito, porque ele vende para o exterior e não paga IPI na venda para o exterior. Aí ele fica com crédito todo mês. O que ele pode fazer? Ele pode pegar esse crédito que ele tem de IPI e compensar com PIS, que ele tem que pagar, com COFINS, com imposto de renda, com contribuição social, com outros tributos que ele tem que pagar para a Receita Federal. Tá ok? Mas assim, meio confuso, mas eu consegui entender. Só não vou saber te explicar se você pega. Mas é confuso mesmo, Rafa. Nossa legislação é bem confusa mesmo, não preocupa não. Quer dizer, preocupa sim. Fica bem preocupado para você poder estudar muito, mas é confuso mesmo. E professor, deixa eu te perguntar, nesse caso dessa exportação aí também é válido esses 5 anos também? Ou não? Quando eu fico com crédito? Aí no caso dessa exportação é porque não vou pagar, né? Mas eu posso embutir em outros tributos. Mas aí também é a mesma compensar com outros tributos, né? Aí também essa validade de 5 anos ou eu posso pegar qualquer um passado que eu tiver e apresentar? Não, validade de 5 anos. 5 anos para esse tipo também, né? Aí olha o que acontece. Olha o que acontece, Renata. Nós estamos em março, né? Vamos supor que nós estamos fazendo a apuração do mês de fevereiro. Aí imagine que em fevereiro eu fiquei com um crédito. Aí eu tenho um crédito de IPI lá de 200 mil de crédito de IPI. Beleza? Esse crédito de IPI eu posso compensar com outros tributos. Mas eu só posso compensar com outros tributos que vai vencer de fevereiro para frente. Então, por exemplo, se eu estiver devendo o imposto de renda que venceu em janeiro, eu não posso compensar. Porque eu só posso compensar do mês da apuração para frente. Aí, se eu ficar devendo imposto de renda no mês de março, aí eu posso compensar. De abril, de maio, aí eu tenho até 5 anos para poder compensar. Deu para entender? Entendi. Uhum. Eu não consegui compensar com 5 anos. Perdeu. Ok? Desculpa, estava no mudo. Aí você fica devendo os tributos? Quando, tipo, você não paga, né? Você não compensa esse valor em 5 anos? O que acontece? Não, aí olha o caso. Não é que eu estou devendo, né, Bianca? Não é. E aí, professor, eu embralhei tudo aqui na cabeça. Eu tô achando, eu dei o crédito de 200 mil. O que acontece? Aí você não compensa, você perdeu esse valor. Aí eu perdi. Caso, né? Porque você já pagou. Porque você já pagou, né? Eu já paguei. Aí lá na contabilidade eu vou lançar isso como despesa e pronto. Não tenho o que fazer. Vou lançar como perda lá. Entendeu? Não viajei legal agora, desculpa, professor. Não, tranquilo. Pessoal, tá ok? Professor, oi. Eu tô com uma dúvida que quando eu tava fazendo os exercícios que você mandou no Sistema Faculdade, se eu não me engano, a questão 7, 8 e 9 tava falando de imposto a recolher e imposto a recuperar.
e eu não sei o que que é e nem como que faz as contas, né? Porque tem que fazer alguma conta. Aí eu tô na dúvida em relação a isso. Júlia, não, perfeito. Na verdade, nem era para fazer aquele exercício ainda não, porque eu não tinha dado a matéria ainda, tá? Mas não tem problema, não. Mas o que é imposto a recuperar e imposto a recolher, Júlia? É claro para você quando eu falo assim, quando a gente compra, a gente tem um crédito e quando a gente vende, a gente tem um débito. Isso é claro para você ou não? Mais ou menos. Eu fico meio confusa ainda em relação a isso. Meio confuso? Mais ou menos. Tá, então deixa eu tentar te explicar isso um pouco melhor. Imagina uma indústria de plásticos, de saquinho plástico de sanduíche, Júlia. A matéria-prima do plástico chama-se polietileno. Então, imagina uma indústria de plástico que ela vai lá na Petrobras e compra polietileno. Então, ela comprou R$1.000 de polietileno para fabricar o plástico. Se eu considerar o IPI de 10%, então ela tem um crédito de R$100, porque 10% de 1.000, R$100. E quando ela compra, ela tem crédito. Ok? Então, ela tem um crédito de IPI de R$100. Tá. Tá bom? Aí ela vai fabricar lá o saquinho plástico lá de chup-chup, de sanduíche, o que for. Vai pegar esse saco plástico e vai vender por R$1.500. 10% de 1.500, R$150. Então, ela tem um débito de IPI de R$150. Então, olha, na compra, ela teve um crédito de 100. Na venda, ela tem um débito de 150. Até aqui tá claro? Tá. Tô anotando aqui, tô entendendo. Beleza. Então, Júlia, significa que ela vai pagar de IPI R$50. Porque se ela tem um débito de 150 e um crédito de 100, 150 menos 100, ela vai fazer uma guia de R$50 e vai no banco e vai pagar para o governo R$50, que é a diferença entre o débito e o crédito. Combinado? Uhum. Beleza. Por que eu estou te explicando isso? Para te explicar o que é recuperar, o que é recolher. Quando eu falo que na compra eu tenho crédito, é a mesma coisa de eu falar que eu tenho o imposto a recuperar. Quando eu falo que na venda eu tenho débito, é a mesma coisa de eu falar que eu tenho imposto a recolher. Então, no exercício, quando eu te peço para poder apurar o imposto a recuperar ou o imposto a recolher, eu estou te pedindo, na verdade, para apurar o imposto sobre as compras, que é o crédito, e o imposto sobre as vendas, que é o débito. Deu para entender? Tá bom, deu. Entendi, professor. Obrigada. Então anota aí, ó. Imposto a recuperar é igual, coloca aí no caderno aí. Imposto a recuperar é igual crédito do imposto, crédito do imposto sobre as compras. Ok? Depois põe assim, imposto a recolher é igual débito do imposto sobre as vendas. Tá, eu anotei. Ok? Obrigada, professor. De nada. Ok, pessoal? Eu fiz igual a... É Júlia? Júlia. Eu fui tentar fazer também, não consegui não estava entendendo nada. Não, tranquilo. Tranquilo. Mas é bom isso, é bom que já vai pegando. Muito bem, pessoal. Podemos caminhar? Então, muito bem. Campo de incidência do IPI. Abrange todos os produtos, ainda que com a alíquota zero, relacionados na TIP. Então, olha, todos os produtos, ainda que com a alíquota zero, relacionados na TIP, são tributados pelo IPI. Eu disse agora há pouco que a TIP é tabela do IPI. Então, se eu entrar lá no site da Receita Federal e pesquisar lá assim, tabela do IPI, vai aparecer lá a tabela. E tem alguns produtos que têm alíquota zero.
Pessoal, a alíquota zero é uma coisa, produto isento é outra e não incidência é outra. Ok? Por quê? Não incidência é quando não abrange o campo de incidência do IPI. A lei determina que não incide IPI. Isenção precisa de uma lei. Precisa de passar uma lei no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para dar isenção a um produto ou para tirar a isenção. E a alíquota zero, o próprio executivo, o próprio presidente, ele pode aumentar ou diminuir a alíquota a hora que quiser. Às vezes o produto hoje é alíquota zero, amanhã ele passa para 10%, depois ele volta para 2%, depois ele volta para 0%, porque aí o executivo tem essa autonomia de mexer nas alíquotas. Então, mesmo o produto que está lá na tabela com alíquota zero, ele é tributado. Vai pagar imposto? Aqui está o resultado da sua... Não vai pagar imposto, porque a alíquota é zero. Essa é difícil. Mas, de qualquer maneira, ele é tributado. Ok? Importante observar, coloquei aqui, ó. Opa. Peraí que fugiu aqui. Que quando a mercadoria for para consumo de alimento, quando for alimento para consumo, não tem incidência do IPI. Então, essa é uma regra que vocês podem anotar. Quando for produção de alimento para venda direta ao consumidor final, não tem tributação do IPI. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma fábrica de pão de queijo. Se ela vende o pão de queijo para o consumidor final, direto, não tem incidência de IPI. Se ela vende o pão de queijo para uma padaria ou para um supermercado que vai revender, tem incidência do IPI. Então, para quem a indústria está vendendo, vai influenciar na tributação ou não. Oi. Professor, no caso, então, a fábrica para o consumidor não tem IPI. A questão de crédito e débito nessa área alimentícia, como é que ela fica? Então? Pois é interessante, Giovana. Deixa eu voltar no exemplo aqui do pão de queijo. Né? Se a fábrica vende o pão de queijo direto para o consumidor final, ela não vai pagar IPI. Né? Se ela vende para o supermercado, tem o IPI. Com isso, então, nós podemos concluir que, se ela vende direto para o consumidor final, não vai pagar IPI, logo ela pode vender por um preço mais baixo. E essa é a ideia do governo. Se você está vendendo direto para o consumidor final, se você está tirando um atravessador, então eu vou te dar um incentivo do imposto para você vender por um preço mais baixo, mais acessível. Agora, se você vai vender para quem vai revender, então vai ter atravessador, então você vai pagar o imposto normal. Então, nesse caso, Giovana, não tem o débito e crédito do imposto, né? Porque não vai pagar. Mas deveria, nesse caso, a fábrica vender por um preço melhor para o consumidor. Deu para entender? Entendi. Entendi. Tá? Então, guardar sempre isso. Quando é alimento direto para o consumidor, não tem IPI. Quando é para alguém que vai revender, tem o IPI. Ok? Muito bem. Então, quem são os contribuintes do IPI? As indústrias, né? Como eu falei agora há pouco, IPI é Imposto sobre Produto Industrializado. Então, as indústrias, né? Que é o contribuinte do IPI. E as equiparadas à indústria. Né? Deixa eu só ver o negócio que eu coloquei aqui na frente. Coloquei. E as equiparadas à indústria, tais como a importadora. A empresa que faz importação,
Para ela tirar a mercadoria do porto, ela tem que pagar IPI. Mesmo que ela seja uma empresa de comércio. Então, por exemplo, imagine que você tem uma empresa que é comércio, você não é indústria, você não transforma o produto em nada, você só compra e revende, mas você importa esse produto. O fato de você importar o produto, você passa a ser equiparado à indústria. Por quê? Porque na hora de tirar esse produto do porto, ou do aeroporto, lá de onde o produto veio, você tem que pagar o IPI. Então, a importadora, ela se equipara à indústria para fins de contribuição do IPI, apesar dela não ser indústria. Ok? Consertos e reparos para revenda, também se equipara à indústria. Isso aqui, pessoal, é um negócio interessante. E que pouca gente no mercado faz também. Pensa comigo num exemplo. Se você pegar o seu aparelho celular e levar numa loja para poder consertar, o que ele está prestando para você? Serviço. Serviço, não é? Um serviço, se é um serviço, logo está sujeito ao qual imposto? ISS? ISS. Ok? Sujeito ao ISS. Mas se essa mesma loja que conserta aparelho celular consertar um monte de aparelho para uma empresa que vai revender, ela se equipara à indústria e tem que pagar IPI. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que a empresa que faz o conserto para o consumidor final é ISS, prestação de serviço sujeita ao ISS. A empresa que faz o conserto para quem vai revender é processo de industrialização sujeito ao IPI. Está claro isso? Sim ou não? Sim. Sim? Então, beleza. Só, pessoal, quando a gente fala assim, a indústria vai pagar o IPI. Mas o que é indústria? Né? O que a gente pode considerar como indústria? Normalmente, a gente conhece a indústria como aquela que transforma alguma coisa, né? Aquela que transforma matéria-prima, né? Esse é o tipo mais convencional de indústria. Né? Então, eu falei agora há pouco da indústria de sacolas plásticas, né? Que pega o polietileno e transforma em saco plástico. Né? Ou seja, a indústria de transformação, né? Que pega a matéria-prima e transforma em alguma coisa. Mas aí eu pergunto, deixa eu ver quem que eu vou perguntar? Espera aí que eu vou achar uma vítima aqui. A Ângela Cristina. Tá aí, Ângela? Não, a Ângela também não está conosco. Isabela? A Ângela respondeu aí que tá. A Ângela respondeu? Ela escreveu a mensagem. No chat, respondeu no chat, professor. Ela está no chat. Então tá bom. Ela deve estar sem fone, né, Ângela? Não tem problema, não. Isabela, tá aí? Tá no ônibus. Isabela tá no ônibus. A Ângela pediu para avisar que está dentro do ônibus. A Ângela que está no ônibus. A Ângela que está no ônibus. Então, tá. E a Isabela não está, então, não. E a Bruna Andrade. Tá aí, Bruna? Bruna Andrade. Bruna Andrade também não está. Ana Laura, tá aí? Ana Laura também não.
Eu tô. Opa, apareceu. A Bruna está dizendo aqui que está sem fone. Tudo bem, Bruna. Ana Laura, demorou tanto que eu nem sei. Não, acho que eu lembrei. Até esqueci que eu ia perguntar. Mas, Ana Laura, fala para mim, qual é a matéria-prima da Fiat Automóveis? Matéria-prima? Uai, metal, porque eles produzem carros, né? Produzem carros, exatamente. Isso. Então, seriam as peças dos carros. As peças, isso mesmo, quase isso, Ana Laura. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Ai, meu Deus. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nem toda indústria tem matéria-prima. Porque só tem matéria-prima a indústria da transformação, ou seja, a indústria que transforma. Eu transformo o polietileno em plástico, eu transformo o trigo em pão, né? Essa é a indústria de transformação. Mas no caso da Fiat, por exemplo, ela não transforma nada. O que ela faz? Ela simplesmente monta, exatamente, ela só monta. Então, ela não transforma o carburador, ela só monta o carburador com outras peças. Ela pega a porta do carro e monta a porta do carro, né? Então, também é um tipo de industrialização a montagem. Certo? Montagem. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não é só transformação que é indústria. A montagem também é uma indústria. O beneficiamento também é um processo de industrialização. O que é o beneficiamento? Imagine se eu pegar... um exemplo aqui. Arroz. Se eu pegar o arroz como é que chama? Arroz lá em casca, lá, arroz em grão. O arroz em casca, na verdade. Se eu pegar o arroz em casca, descascar esse arroz e colocar num pacote, ele deixou de ser arroz? Não. Não, continuou sendo arroz. Então, eu não transformei nada, eu só fiz um beneficiamento. Quando eu pego diversos produtos e coloco numa embalagem, e aqui é importante ressaltar, desde que essa embalagem não seja simplesmente para transporte. Mas quando eu coloco numa embalagem, eu estou fazendo um processo de industrialização. Então, por exemplo, quando eu pego o leite e coloco numa caixinha de 1 litro, não é só para transporte aquele ali. É porque eu vendo 1 litro de leite. Não teria outro jeito de eu vender, né? As pessoas não vão mais com um vasilhame lá para poder comprar leite igual é na roça, né? Então, aquilo ali é o produto. Então, quando eu pego o leite e coloco na caixinha, ele não deixou de ser leite. Mas eu não estou fazendo, eu estou fazendo a industrialização. Por quê? Eu estou mudando a apresentação do produto. Agora, quando eu pego 12 caixinhas e coloco numa caixa maior, aí não é industrialização, porque aquela caixa maior é só para transporte. Eu não preciso daquela caixa maior se não for para transporte. Então, no caso da embalagem, do acondicionamento, a gente tem que separar. Se for para transporte, não é processo de industrialização. Se fazer parte da apresentação do produto, é processo de industrialização. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina uma loja de aparelho celular que no Dia dos Namorados pega um aparelho, um chip, um carregador extra e, sei lá, 3 bombons. E põe dentro de uma caixinha com um coraçãozinho vermelho com a flecha atravessando e vende essa caixinha. Ele fez um processo de industrialização. Por quê? Porque ele mudou a apresentação do produto. E olha que essa frase que eu falei agora ela é importante para caracterizar a industrialização. Mudou a apresentação do produto.
Se mudou a apresentação do produto, é processo de industrialização. Ok? Ok. Por outro lado, eu não sei se vocês já... Esse caso aqui da renovação, só para matar aqui, é o que eu disse agora há pouco, né? É o caso do conserto. Que quando você conserta para o consumidor final, é prestação de serviço. Quando você conserta para alguém que vai revender, é processo de industrialização, é renovação. Okay? Agora, no caso aqui da montagem, eu não sei se vocês já viram, né, se vocês já viveram isso, na verdade, de comprar, às vezes, um computador e a nota fiscal não vinha escrito computador. Ela vinha escrito um mouse, um teclado, uma placa-mãe, uma torre, não sei o quê. Alguém já viveu isso? Já, eu já. Já, né? Por quê, Rosilé? Porque a loja que te vendeu, ela comprou tudo separado. Para ela montar. Só que como ela comprou separado, ela comprou a placa-mãe, a placa de vídeo, a torre, o teclado e tal. Como ela comprou tudo separado, se ela te vende um computador, significa o quê? Que ela fez um processo de montagem e ela vai ter que pagar o IPI. Então, por que na nota fiscal de venda ela não coloca um computador? Porque ela está dizendo para o fisco o seguinte, olha, eu não vendi um computador. Eu vendi foi as peças para ele, do jeitinho que eu comprei. Ou seja, eu não sou indústria, eu sou comércio. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Vocês acham que isso quando eu recebi, eu achei errado. Vocês acham que isso é planejamento tributário ou sonegação tributária? Sonegação. Sonegação. O que você acha, Sérgio? Eu acho planejamento tributário, porque ela não monta, ela só está montando para revender. É porque ele comprou separado, né? Ele comprou separado e está vendendo o computador. Mas na nota ele está colocando que está vendendo as peças. Eu acho que essa negação. Eu acho que essa negação também. Tem computador e vem negócio todo destrinchado na nota, ué. Mas aí. Comprou o computador, não as peças, entendeu? Você comprou ali a mesma coisa na Fiat. Mas cada peça tem um imposto, não? Cada peça vai ter um imposto descrito. Sim, só que aí, Fabiana... Muda a apresentação também, né, Cleber? Se muda a apresentação, pelo que você falou, seria indústria, né? É indústria. No caso aí, nem é por causa que muda a apresentação, né? Porque é montagem mesmo, é processo de industrialização, né? E isso é uma sonegação tributária. Ah, tá. Por quê, Fabiana? Está correto. Cada peça vai ter a sua tributação. Mas se ele comprou peça e vende computador, ele tem que pagar IPI. Sim. Sobre o computador. Se ele está falando que comprou peça e vendeu peça, não tem IPI. Ele está falando que ele é comércio, quem paga IPI é a indústria. Então, na verdade, isso é uma forma de sonegação tributária. Ah, nossa, então tem muito. Tem muita gente que faz isso. E é crime. Fora que também, a cada produto que eles vendem, eles têm que emitir uma nota também, né? Então, para a nota, eles têm que fazer a declaração do que eles estão vendendo. Então, eles estão sonegando, porque eles estão fazendo a montagem do computador, não estão criando ele, não estão fazendo a indústria deles. No caso do IPI é mais alto. Pois é, mas aí a montagem, Bianca, é um processo de industrialização, né? O que a gente tem que ver é o seguinte, ele está vendendo um computador. E ponto. Então, a nota fiscal dele tem que sair com um computador. Né? Só que, na verdade, eles compram várias peças para poder montar o computador lá. Ele mesmo que monta na loja. Né? E aí, se ele lançar computador, ele tem que pagar IPI. Aí, para ele não pagar IPI, ele lança como se estivesse vendendo também as peças. Aí tá errado, entendeu? Entendi. Ô, professor. Entendeu? Aí é crime. Oi. Professor, você falou assim que toda cesta, por exemplo, a cesta que você coloca um tanto de produto lá e vende, seria também, eu teria que pagar o IPI, certo? Certo. Então, aí eu vejo muito as pessoas fazendo isso, Dia dos Namorados, colocam um tanto de chocolate, coloca, por exemplo, fazer festa, é cesta, né?
Aí, no caso, elas estão... E não tem isso, né? Aí seria certo ou errado esse serviço informal? Giovana, né? Giovana, se eu entendi bem a sua pergunta, né? Esse caso que você falou, assemelha, por exemplo, a cesta de café da manhã, né? A cesta de Páscoa, né? Que pega vários produtos e coloca numa cesta, não é isso? Olha que interessante, Giovana. Essa pessoa que pega, por exemplo, vários produtos, coloca numa única cesta e chama esse novo produto de cesta de café da manhã, você concorda comigo que ele fez uma montagem? Sim. É um novo produto, não é? Ele fez uma montagem, ele mudou a apresentação. Então, é processo de industrialização. É processo de industrialização. Agora, Giovana, vai pagar IPI? Quando a gente, há pouco tempo atrás, no slide atrás, eu falei assim, olha, vamos estar atento que se eu vender alimento para o consumidor final, não tem IPI. Se eu vender para quem vai revender, tem IPI. Então, nesse caso, normalmente esse pessoal que monta as cestas básicas, monta até em casa ali mesmo, né? Tem muita gente nos bairros que faz isso, né? Que monta a cesta básica e entrega direto para o consumidor. É processo de industrialização? Vai pagar IPI? Não. Por quê? Porque é venda de alimento direto para o consumidor final. Mas é processo de industrialização. Mas é só por ser alimentício, né? E se for outra coisa, por exemplo, ursinho de pelúcia ali, colocar maquiagem? Aí, Giovana, nós temos que analisar cada caso. Vou te dar uns outros exemplos, antes de chegar no seu ursinho de pelúcia. No caso, por exemplo, de roupa. Roupa é o mesmo tratamento do alimento. Quem faz roupa direto para o consumidor final, não paga IPI. Quem faz a roupa para a loja que vai revender, paga IPI. Então, eu estou chamando a atenção do alimento, mas se a gente pegar o regulamento do IPI, não é só o alimento que vai acontecer isso. Mas com o ursinho de pelúcia que você falou, já não é assim. Mas aí, por outro lado, nós temos que analisar a questão do ursinho de pelúcia, se a pessoa que está fabricando, se ela está fabricando como artesão. Porque se ela estiver fabricando como artesã, o artesão não paga IPI. Sim. Entendi. Apesar dele fazer um processo de industrialização. Então, aquele pessoal da feira hippie, por exemplo, da Afonso Pena, eles não pagam IPI. Por quê? Porque são artesãos. Todos ali? Todos. Ou só os artesãos? Não, ali tem artesão, né? É uma condição para estar na feira. Então, assim, se for trabalho artesanal, não paga IPI. Porque trabalho artesanal é isento de IPI. Deu para entender? Entendi. Então, assim, tem muitas nuances, entendeu? Assim, a área tributária é difícil a gente falar de uma regra, assim, uma regra muito geral, né? Porque é muito cheio de detalhezinho e tal. Mas, assim, cada caso a gente tem que pegar, estudar e entender um pouco cada caso. Entendi. Uma coisa que, tipo assim, né? Eu particularmente não, tipo assim, eu fico até um pouco revoltada, né, com a situação. Por exemplo, igual com relação à gasolina. Essa questão da gasolina para fora ser vendida bem mais barata e aqui dentro bem mais caro. Como assim, tipo assim, lei, isso é o certo mesmo, porque tudo bem, exportações, exporta para fora, né? Sim. Beleza, mas essa diferença pelo fato de ser daqui e a gente pagar mais caro do que lá fora. Zé, pra você ter ideia, eu tenho um amigo em Foz do Iguaçu, quando ele vai abastecer, ele está na divisa, ele vai na Argentina, abastece e volta. E abastece com a nossa gasolina que foi para a Argentina, porque é 5 quilômetros de distância. Mas exatamente por causa dessa questão da tributação. A gasolina exportada não tem tributação, não tem IPI, não tem ICMS, não tem PIS, não tem COFINS. Nada. Não tem nada. Aí por que não tem? Para o nosso produto chegar mais competitivo lá fora. Né? Então é muito melhor ele comprar lá fora do que comprar aqui dentro. Não, gente, é uma baita de uma sacanagem essa justiça, essas leis. Se você pegar, por exemplo, por que o pessoal sai daqui, vai lá no Paraguai e compra o cigarro que foi feito aqui?
e trazer para cá de novo de forma clandestina? Porque ele sai daqui, a tributação do cigarro é altíssima. Pra ter ideia, a tributação do cigarro chega a 95%. Então, ele sai daqui, vai lá para fora sem tributação. O sujeito vai lá, compra, não sei se alguém aqui conhece a Ponte da Amizade, traz até no meio da ponte, joga lá embaixo, tem um sujeito que pega lá embaixo, traz por dentro do mato, traz o negócio para cá sem tributo nenhum. É o mesmo cigarro nosso aqui, feito aqui. Oi? Não tem fiscalização nenhuma. Tem nada, né? Isso que tem, dá um jeito ainda. Tem não, já 2 anos que eu fui lá. É, muito ruim. Né? Então, assim... É muito fácil para passar, não para alguém parar. Exatamente. Então, assim, por causa dessa questão, né, de tributação para fora, não tem a tributação. Então, acaba que o produto lá fora fica mais barato. Carne, por exemplo, né, esse meu amigo vai na Argentina comprar carne pro dia a dia dele e volta que compra mais barato do que aqui. E a carne nossa que foi para lá. Nossa, é complicado, né? Aquele negócio, né? Sempre a grama do vizinho que tem que ser melhor, assim, literalmente, né? Porque só porque foi para lá que deu esse real valor, né? Em vez de valorizar para quem que está aqui, né? O problema é o seguinte, nós temos uma carga tributária muito alta. E o nosso problema não é exatamente o tamanho da nossa carga tributária. Se a gente comparar a nossa carga tributária com a carga tributária de outros países, tem países que a carga tributária é muito maior do que a nossa. Na Suécia, por exemplo, a carga tributária é 51%. A nossa é 36%. Então, quer dizer, 51%. A metade do salário fica para o governo. Beleza, está todo mundo feliz. Porque ele não precisa preocupar com mais nada. Ele não precisa preocupar com segurança, tem transporte adequado, não precisa preocupar com emprego, com aposentadoria, com escola, não tem que preocupar com mais nada. Né? Então, quer dizer, no fundo, eles pagam muito menos do que a gente. Então, assim, a gente tem uma carga tributária alta, temos, mas o problema nosso não é a nossa carga tributária elevada, é a falta de retorno pelo que a gente paga. Esse é o nosso problema. Né? Então, e quando você vende para fora, aí a carga tributária é lá embaixo. Nós temos clientes lá no escritório que não vende para o mercado nacional. Ele só vende para o exterior. E é isso aí. Eu podia mudar para lá, então. Aí vai pagar tributo lá. Então, ele rapar fora para lá. Não, mas tá ótimo aqui. Tá ótimo ele aqui, porque ele tá dando emprego aqui. Se ele mudar para lá, ele vai dar emprego lá. Olha só para você ver que absurdo. É bom que dá emprego aqui, velho. Muito bem. Então nós temos esses 5 tipos de industrialização. A transformação, o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento e a renovação. Ok? A base de cálculo do IPI é o valor da operação, ou seja, o valor do produto, mais o valor do frete, mais despesas acessórias. Vocês já devem ter visto, eu não sei se eu tenho a nota fiscal aqui, mas vocês já devem ter visto lá na nota fiscal que tem local lá para colocar o valor do frete, tem local para colocar outras despesas, né, que o vendedor esteja cobrando. Então, se o vendedor, né, quem está vendendo, está cobrando o produto e vai fazer a entrega e está cobrando o frete, então ele tem que somar o valor do produto, mais o valor do frete, mais quaisquer outras despesas para chegar na base de cálculo do IPI. E isso aqui é importante, ó. Não podem ser deduzidos descontos incondicionais, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título. Pessoal, todos os tributos, essa é uma outra exceção do IPI. Todos os tributos, eu posso tirar o desconto e calcular o tributo sobre a base líquida. O IPI não. Então, imagine o seguinte. A sua empresa, que é uma indústria, fez uma venda de 50 mil e deu 10% de desconto para o cliente. Então, vai vir a nota fiscal lá, a descrição do produto, valor 50 mil. Lá na nota fiscal vai vir 5 mil de desconto, valor total da nota 45 mil. Todos os tributos eu vou calcular sobre 45 mil. Por quê? Porque eu tiro o desconto.
exceto o IPI. O IPI eu vou calcular sobre os 50 mil. Ou seja, o IPI é o único tributo que eu não deduzo o desconto para fazer o cálculo do IPI. Ok? Todos os outros tributos eu faço a dedução do desconto. Tá? Muito bem, pessoal. De IPI é isso. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício. Eu tinha até a intenção de começar o ICMS hoje, mas a aula já está findando. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício. Na próxima aula, me mande até na próxima aula, porque na próxima aula nós vamos corrigir. Combinado? Dúvidas? Ô, Kleber, Oi. só em questão do exercício. Aí, no caso, eu vi lá que tem 2 arquivos. Um que vai até o número 9. Não, perdão, é só um mesmo. É só até o 9 mesmo. Professor, eu só não consegui fazer a 7. Aí, depois que acabar a aula, eu posso te perguntar? Para não atrapalhar a finalização da aula? Pode perguntar agora o que era 7. Não, eu só não entendi. Eu só queria que o senhor lesse de novo para saber se está faltando alguma informação. Aí pode ser no final, pode acabar de passar as coisas todas. Não, já terminei aqui. Deixa eu abrir ela aqui aí só um minutinho. pode ser também que todo mundo tenha a mesma dúvida quando chegar nela. É que a 7 eu não fiz. Eu acho que está faltando uma informação. 7, deixa eu ver aqui. Ou então eu interpretei errado. Tá, deixa eu só abrir aqui, só para eu ver o que é. Oi. Outra pergunta. Se eu enviei o exercício pelo sistema lá, eu tenho como desfazer isso ou refazer ele ou alguma coisa assim ou não? Está enviado, acabou. Não, acho que você consegue fazer, mas se você não conseguir fazer lá, você me manda no WhatsApp, que eu considero que você manda no WhatsApp. Tá, é só você carregar de novo que muda. Você só não vai conseguir tirar. Mas é só você fazer o certo e enviar de novo que troca o arquivo automático. Beleza. Automático não, né? Manual. Patrícia, tá correta a questão, não tá faltando nada não. Patrícia? Oi, professor. Não, Oi. Tá correto. Tá? Não, então eu vou ler ela de novo, então, e vou fazer ela realmente exige uma interpretação mesmo. Sim. Tá? Então, talvez eu aqui não esteja entendendo. Mas não, beleza. Ela tá completa. Tá. Mas você vai abrir no sistema para a gente... Depois, se você não conseguir não, você me fala. Tá bom. Obrigada. Quem que perguntou o negócio do sistema aí? Fui eu. Você vai abrir no sistema para a gente postar? Já tá aberto. Não, já tá aberto, já tá aberto. Já tá aberto? Já tá Beleza. Já, porque eu não vi. Já. Obrigada, gente. Já desde semana passada obrigada. aberto. Já. Alguém ia fazer outra pergunta aí? Ô, professor, eu quero só a última informação que o senhor passou, porque eu perdi. Pois não. Que o senhor falou que o IPI é o único tributo que não faz o abatimento dos outros tributos, né? Do desconto. Do desconto. Do desconto, né? Do desconto, Porque todos os tributos, Renata, quando o desconto vem destacado na nota, eu tiro o desconto e calculo o tributo sobre o valor líquido. O IPI não, o IPI eu desprezo e calculo sobre o valor bruto mesmo, eu não tiro o desconto. Tá. Não, beleza. Obrigado, professor. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? E não temos. Se não temos, eu os agradeço. Professor, eu tenho. Então fala aí, Rafa. É porque, na realidade, eu fiquei tão preocupada em escrever o que você estava falando, que eu nem sei de onde que você estava falando isso. Quando for produtos de consumo e a venda for direta para o consumidor, não tem IPI. Quando for alimento. Isso, consumo. Quando for produto alimentício. Isso.
E a venda direta para o consumidor não tem IPI. Se vender para alguém que vai revender, tem IPI. Entendi, mas isso aí tá. Agora isso aí é sobre o IPI mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Beleza. Clara, dúvida? Vitória? Não, professor. Não. João Vitor? Tranquilo? Minami? Tranquilo, professor. Então tá bom, pessoal. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida em relação àquela primeira atividade do ISS que a gente fez. Vale ponto? Ou Ô, Júlia, não? Todos os exercícios nossos que eu pedi a vocês para postarem, vale ponto. Né? Por quê? Todos os exercícios, no final do semestre, vale 10 pontos. Que é a VA3 ou a VA4, não me lembro agora. Quem não tiver todos, quem não tiver entregue todos, tem a pontuação proporcional. Então, por exemplo, esse exercício do IPI, vocês têm que me mandar até na segunda-feira, antes do início da aula. E depois que postar depois do início da aula, eu já não considero mais. Então, tem que ter antes. Entendi. Mas aí você vai lançar... Todos... Mas aí você vai lançar a nota, tipo, tudo junto, né? Tudo você junto. Não vai lançar um por um. Entendi. Não. Agora eu só faço um controle e no final eu vejo quem tem todos e lanço no final. Tá lá entendi, professor. VA3 ou VA4, eu não lembro qual que é agora. Entendi, tá bom então. Obrigada. Bom? É a VA3. Oi, Elaine. É a VA3 que você falou. VA3, né? VA3. Beleza. Tá bom, pessoal. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Com Deus, obrigada. até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. gente. Com Deus. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, professor. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Boa semana aí para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada.